Olá, benditos e benditas, sejam bem-vindos a mais um Pega a Lição, seu podcast semanal de estudo da lição da Escola Sabatina Jovem. Mas antes da gente começar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente em mais um sábado. Nós estamos no nosso 8º encontro e como você já sabe, todos os sábados às 3 da tarde aqui no canal do YouTube da Associação Paulista Central sai o nosso Pega a Lição. Então se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica aí em se inscrever, ativa o sininho porque todos os programas que saem por essa plataforma e por esse canal são preparados com muito carinho para você na sua casa. Você já sabe também que todos os sábados eu recebo pessoas muito especiais e aqui hoje eu estou recebendo um amigo que está aqui comigo, que é o pastor André, o pastor responsável pelos pastores das escolas. Tudo bem, pastor André? Tudo certo, pastor Gabriel. Que alegria pelo convite de poder estar aqui e que mais uma vez Deus nos use de maneira poderosa com esse tema tão fantástico sobre o sábado. Amém, pastor André. E pastor André, você não está sozinho, porque você está aí nas escolas, você também está no distrito. Conta pra gente quem está contigo e um pouquinho do seu trabalho aí. Muito bem. A partir então desse trimestre, nós estamos trabalhando à frente da coordenação da capelania e tem sido um desafio muito grande, mas eu conto com parceiros, viu, pastor Gabriel? Legal. E eu trouxe aqui um convidado muito especial, o pastor Wesley. Ele é da equipe de evangelismo, mas tem nos auxiliado nos estudos bíblicos, nesse trabalho com os pais. Que bacana, que bacana. E pastor Wesley, você que já esteve aqui em outra temporada no passado, você era do OIM. Isso. Agora você está nesse trabalho agora com o pastor André, na equipe de evangelismo também. Conta pra gente um pouquinho como é que tá sendo essa experiência. Pastor, tá sendo uma bênção, viu? Eles trabalhar ali no Distrito Escola, na Escola do Castelo, do CAC, visitando, estudando a Bíblia com os pais, com os alunos. Tem sido sensacional poder cumprir a missão ali juntamente com as escolas. Obrigado pela oportunidade, pastor André, parceria, tamo junto, viu? Muito obrigado, meninos. Uma alegria estar recebendo vocês aqui. E hoje eu também estou recebendo um menino que veio de longe. Eu conheci, ele estava longe. Aliás, um abraço pro povo da cidade dele, de Porto Velho. Meu amigo Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, pastor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É bom conhecer aquele também, que era o antigo chefe do Zoim, né? É isso aí mesmo. O Gabriel aqui é excelentíssimo. Então, estamos às ordens aqui para contribuir e somar com vocês. Exatamente, Felipe. Ano passado o Wesley estava aqui com a gente aqui, estava lá liderando os Zoins. E esse ano estamos aqui com vocês aqui. Pastor Léo tá aí com a gente também. Mas conta um pouquinho o que te motivou a vir para a missão, Felipe? O dever das mensagens angélicas, de sair, de avisar, de cumprir o chamado que Deus pede para que cada um de nós faz, né? Não ficar parado e seguir espalhando o evangelho. Que Amém. maravilha. E veio de longe, né, Felipe? Porto Velho. Sim, é uma distância bem grande, mas de avião rapidinho a gente chega. O avião chega rapidinho. Eu lembro que eu tava conversando com ele por telefone na época da entrevista, falando, Felipe, tô vendo aqui, cara, entre avião e ônibus. Ô, pastor. Avião é bem. Ô, pastor, de ônibus, pastor. Descarta a segunda possibilidade. Descarta aí, né? não, a gente não chega inteiro, não, pastor. Tem problema de coluna, dá não. Dá não. Dá não, de avião já dá 3 horas e pouco. De ônibus, então, quanto tempo é de ônibus de Porto Velho pra cá? Dá em mente 3 a 4 dias e meio, mais ou menos. Nossa. Se não tiver muita parada. Uau, é bem longe, É bem distante bem- daqui de bem São Paulo complicado. mesmo, né? Que bacana, então, que você tá aqui com a gente. Deixa eu já mandar um abraço para meus amigos lá de Porto Velho. Tenho pessoas queridas lá em Porto Velho. É o pastor Francimauro Maia, esposo da Sara. São meus amigos, foram meu colega de curso. O pastor André conheceu ele também na Bolívia lá. Tá lá em Porto Velho hoje. Um abraço, pastor Francimauro. Todos os amigos aí da região de Porto Velho, de Rondônia, Acre e do Norte, que são pessoas queridas também, que às vezes nos acompanham aqui. Estão aí ligados com a gente pelo Envolve e pelos grupos também. Mas, meninos, a gente não veio aqui para bater papo, a gente veio aqui para estudar a lição. E antes da gente iniciar, então, pastor André, você leva a gente em oração, por Vamos favor? orar então. Bondoso Deus, que alegria nós temos de mais uma vez estarmos juntos na recapitulação desta lição, no estudo mais profundo, e nós pedimos a orientação do Teu Santo Espírito, ó Pai, no direcionamento a partir de agora. Que o Senhor também abençoe aqueles que estão nos ouvindo, acompanhando, e que através, ó Pai, desse estudo, a nossa mente esteja mais aberta na compreensão em relação ao sábado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, senhor, amém. Obrigado, pastor André. Pessoal, lição 8 dessas 3 mensagens angélicas, né, que nós vamos estudar em 13 sábados, nós estamos no 8º sábado, e aqui vem o sábado e o fim. E aí já vem uma tirinha bem interessante aí, e eu sempre começo pela tirinha.
Qual a impressão de vocês com essa tirinha aí? Tem alguém falando sábado é só para os judeus, primeira menção ao sábado na Bíblia no relato da criação, Adão e Eva eram judeus, não era? Fica essa confusão toda. E aí, sábado não é para judeus? É, não é? O que vocês viram nessa tirinha aí? É bem interessante, né, nessa tirinha, porque há uma dúvida muito grande hoje dentro do cristianismo em relação ao sábado. E o sábado foi feito para os judeus em especial? O sábado ele foi feito na criação, foi dado de presente para Adão e Eva? E nessa tirinha ele já traz um esclarecimento muito grande. Se foi feito para os judeus, será que Adão e Eva eram judeus? E essa é a interrogação então aqui desta tirinha, né, de um dos personagens. Mas nós temos aqui logo de início no nosso estudo a questão de Gênesis capítulo 2, versos 3, 4, onde diz que o sábado ele foi um presente de Deus para o homem. E é interessante que diante disso, o primeiro casal, Adão e Eva, pastor Gabriel e amigos, eles não eram judeus. Não. Então nós já temos algo muito claro aqui. O sábado não foi feito exclusivo para os judeus. O sábado foi um presente de Deus para a humanidade. Me chama muita atenção que aqui são aparentemente dois amigos, né? Dois brothers, né? Então ali trocando ideia, batendo papo. E aí, vamos supor aqui, né? Não tem nenhuma identificação em relação a isso aqui na tirinha, né? Mas um conhece a palavra, o outro não, né? Então conversando ali. E aí eu falei, qual é essa parada do sábado aí, né? É bíblico, não é? Não é só coisas dos judeus, né? Ou não é aquilo que Moisés estabeleceu, né? E como o pastor André bem mencionou, né? E aí tem uma explicação ali, indo de encontro com Gênesis capítulo 3 e a criação também, né? Então veja ali amigos conversando, né? E tem bastante pessoas assim, né? Nós somos próximos a muitas pessoas. E às vezes a gente se aproxima mais de Deus com dúvidas sinceras do que com respostas vazias, né? Por isso a importância de ajudarmos nossos amigos a conhecerem a palavra de Deus. Bem colocado, pastor Wesley. Filipão. Esse diálogo aqui se assemelha muito com a situação que eu passei no trabalho, né? O pessoal perguntou assim, mas o sábado, ele foi feito para o homem, como é que é a situação do sábado? Por que vocês não trabalham no sábado? Existe toda uma regra ali por detrás do sábado, né? Mas e aí, o que faz vocês seguirem o sábado até hoje? Se o sábado é do Velho Testamento. É um outro argumento, além desses de serem para os judeus ou não, é eles falarem que o sábado é uma coisa do Velho Testamento e que Deus já aboliu. E aí a gente vê que a gente sofre esse tipo de situação quase todo dia, principalmente os jovens no trabalho sofrem esse tipo de perseguição onde ele está iniciando a jornada de trabalho dele, a vida adulta, e ele passa por esses desafios, por esses conflitos sobre o sábado, e muitas das vezes os patrões, né, eles perguntam ali na entrevista, por que você guarda o sábado? Não, o sábado não era só para os judeus? E aí o sábado, antes de existir o conceito de Estado, antes de existir o próprio judeus, a gente vê através da Bíblia, como o senhor bem expôs aqui em Gênesis, que o sábado ele faz parte da criação e ele foi um presente dado de Deus para nós, seres humanos. Muito bem colocado, Felipe, pastor André, pastor Wesley. Então, o sábado foi um presente. O sábado não tem identificação somente com os judeus ou somente com o Antigo Testamento. E como o pastor André colocou, lá em Gênesis a gente já vê o sábado antes do pecado entrar ao mundo. Não é isso? Então o sábado já era algo que existia, foi um presente de Deus para a humanidade e agora ele passa a ser um ponto de adoração central. Só que agora vem um detalhe curioso aqui. Quando as pessoas começam a questionar o sábado, elas estão questionando somente o sábado ou estão questionando mais alguém em torno do sábado? E aí? O que vocês me dizem? Eu acho que eles não sabem o que estão questionando. Porque se a gente for questionar ali o sábado sobre a importância de adoração ao sábado, eles esquecem que eu tô também ignorando a própria criação. Que eu tô ignorando eu mesmo. Que eu sou uma criação de Deus. Então, se eu tô ignorando o sábado como criação, dia de adoração, eu também tô ignorando que Deus também me criou. A importância que eu tenho para ele. Muito bem colocado. E a gente percebe o seguinte, né? Eu sou uma criatura de Deus e apesar de hoje haverem muitas nações e muitos idiomas sobre a Terra, para nós que cremos na Bíblia e somos criacionistas, sabemos que todos nós viemos de um só homem, que só este homem povoou a terra, que foi Adão e assim seus filhos, e foi indo e foi passando, o que significa que o que foi dado para Adão também foi planejado para a gente. É mais ou menos assim que funciona? Tudo bem. E pastor Gabriel, o sábado ele foi ali a coroação do final da criação.
Deus, durante todos os dias, ele terminava com a expressão muito bom. E quando ele preenche ali agora o planeta com aquele casal, ele coroa então, né, como se fosse o maior presente que ele poderia dar à humanidade, além da criação dos animais, de toda a natureza, né, dos luzeiros celestes. Sim. Deus então ele presenteia como algo especial, porque através do sábado o homem teria esse relacionamento com Deus. Bem colocado, né, pastor? Porque agora uma coisa aqui curiosa. Muitas pessoas nos questionam: vocês só querem se relacionar com Deus no sábado. Isso não é uma realidade. Não. Nós queremos nos relacionar com Deus todos os dias, mas o sábado é um santuário no templo, não é isso? No tempo, não é isso, pastor? Isso. Eu me lembro do livro do pastor Alberto Tim. Ele coloca algumas questões curiosas sobre o sábado, né? Se o sábado fosse somente para os judeus, por que Adão e Eva guardaram o sábado, né? Entrou no Éden antes, que foi o que a gente explicitou agora, né? Aí fala assim, não, as leis foram entregues somente para os judeus lá no tempo, na antiguidade. Só Foi que Moisés que deu foi as Moisés leis, que né? escreveu as leis. Só que aí você volta em Êxodo e foi escrito pelos próprios dedos de Deus, a lei de Moisés ali, né? E aí você vê Deus ali na época do maná, Deus enviando o pão do céu na sexta-feira dobrado para preservar o sábado. Aí você chega nos tempos do Novo Testamento, Paulo guarda o sábado, Jesus guarda o sábado, os discípulos guardam o sábado. Quer dizer, todos os personagens bíblicos relevantes guardaram o sábado. Então, por que nos nossos dias o sábado seria questionado, né? E isso é curioso porque agora, quando eles vêm com todos esses argumentos, eles desconhecem os argumentos teológicos. Porque a Bíblia, em toda ela, eu desafio quem está em casa, aliás, até a comprovar para a gente o seguinte: um texto bíblico que me diga assim, o sábado foi abolido. Na verdade, como o pastor André acabou de colocar, o sábado é um ponto de encontro, né? E eu gosto de pensar que a cada 6 dias, no 7º dia, metade do globo tem a oportunidade de se encontrar com Deus durante 24 horas e depois a outra metade tem a oportunidade. Isso é perfeito, né? Porque todos têm a mesma oportunidade uma vez por semana. Exatamente. Né? Isso é lindo, né? E isso demonstra o valor que nós temos com Deus. E agora eu pergunto a vocês o seguinte: por que o inimigo quer tanto agredir o sábado? Será que isso tem alguma coisa a ver dentro do grande conflito? Essa pergunta é interessante. Porque pela ideia que nós estamos lançando aqui, nós estamos entendendo que o sábado ele está ligado a relacionamento. Sim. A partir do momento que o inimigo ele tenta quebrar esta questão do sábado na nossa vida, ele está destruindo o nosso relacionamento com o nosso Criador. Então, por trás da quebra do mandamento, por trás da observação do sábado, que nós temos isso muito claro nas Escrituras, Satanás ele quer nos distanciar de Deus. E vamos ser sinceros, quando não é sábado, nós estamos envolvidos nas nossas atividades, no corre-corre do dia a dia. Quando chega o sábado, e é interessante essa palavra que nós temos ali, porque é cessar, é parar. É onde agora eu vou trazer um respiro para a minha alma e me dedicar exclusivamente para as coisas do Senhor. E Satanás, ele sabe do grande poder curativo e tantas outras coisas benéficas que o sábado proporciona para a humanidade. Então, quando ele tenta destruir a questão do sábado, não é por causa do sábado em si, mas é por causa do nosso relacionamento mais íntimo com Deus. Muito bem colocado, pastor. E aí, meninos, o que vocês acham? O pastor André falou que sou do relacionamento íntimo e eu fiquei aqui encantado realmente com essa ideia de que se está agredindo o sábado, está agredindo o nosso relacionamento de dependência com Deus. Isso é muito claro, né? E aí a gente vê a importância, como o pastor André colocou, do sábado aqui. E aí eu vou colocar mais uma pimentinha agora, pastor. Nas mensagens angélicas, a Bíblia fala assim... eu vou até ler para você que está em casa. Abre sua Bíblia em Apocalipse 14, por favor. Apocalipse 14. Aqui. 14, versículo 7. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, que diz assim, ó: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Aí você vai se perguntar assim, mas pastor, o que isso tem a ver com o sábado? O sábado é um marco da criação. É ou não é, pastor? É o marco da criação. E aqueles que não param no sábado, veja só que interessante, quantos dias da semana nós temos? 7. O 7º dia é o sábado do Senhor. Então, se eu não parar e não me relacionar com Deus, veja só, eu vou ficar no 6, 6, 6. Reticências. Sim. E nunca chegarei no 7º, que é o dia onde eu me relaciono com Deus. Sim. Não é muito aqui o nosso tema, mas para o nosso jovem que está nos acompanhando, qual que é o número da besta?
Entende? São de pessoas que não conseguem chegar nesse relacionamento íntimo com Deus. Não conseguem desfrutar do sétimo dia, porque estão no 6, 6, 6, e eu coloco uma reticências. Então, quando eu aproveito esta oportunidade e descubro, né, deste presente que Deus nos concede referente ao sétimo dia, eu percebo que através disso eu estou anunciando para todo mundo de que o meu, né, a minha vida, ela se encaixa harmonicamente com a primeira mensagem angélica: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso faz com que a gente reconheça que ele é o nosso Criador também, né? Nosso Criador. Quando nós olhamos para a criação, né, nós encontramos Deus falando e as coisas então surgindo, né? E aí quando chega na criação do homem, na sexta-feira, nós somos moldados e a palavra diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Isso envolve 4 pontos, segundo o Dr. Christian Alvarez, que é o aspecto físico, temos uma estrutura, né? Nós somos iguais a Deus, né? Somos semelhantes, então temos uma estrutura. O aspecto intelectual, temos nossas capacidades, podemos nos desenvolver e habilidades. O aspecto também relacional, fomos criados para nos relacionar, né, desde ali com a natureza, com os anjos, com Jesus, com os outros seres humanos, logo após, então, Adão e Eva ter os filhos. E também, numa questão espiritual, podemos nos comunicar com Deus, né? E essa comunicação é de diferentes maneiras, né? O estudo da Bíblia, a oração, músicas, e também é uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus, adorando Ele, reconhecendo Ele como nosso Criador, nosso mantenedor e o Criador de todas as coisas, né? Aí contemplando a guarda do sábado, né? É uma maneira de nos identificarmos com o nosso Criador, né? Seguindo, então, esse ponto de nos relacionarmos espiritualmente com Deus. Fomos criados para isso, para adorarmos, né? Isso envolve a guarda do sábado. Muito bem colocado, então, meninos. Então, agora, quando eu obedeço a Deus ali, quando eu adoro a Deus, o sábado faz parte. Faz parte. Porque agora eu estou demonstrando para Deus a minha obediência. Na verdade, eu gosto de pensar que obediência à vontade de Deus, aos pedidos de Deus e às suas leis são um traço da adoração que eu tenho com Ele, né? Porque quando eu agora faço a vontade dEle, quando eu obedeço, quando eu aceito os pedidos, quando eu aceito os conselhos, quando eu obedeço às leis, eu estou demonstrando a esse Deus que eu sou submisso. E assim eu estou adorando Ele. E aqui a gente tem um problema no século XXI, porque no século XXI as pessoas não querem ser submissas a ninguém, não querem obedecer a ninguém, têm suas próprias vontades e pensam que dentro dos seus desejos egoístas elas caminham na direção do céu. O sábado acaba sendo um marco contrário, porque agora o sábado está te mostrando uma coisa: o ponto-chave da adoração está na obediência. E perceba que eu tô falando da adoração, porque tem muita gente que vai assistir a gente e vai falar assim: não, tá falando que para ser salvo precisa aguardar. Não tô falando isso. O ponto-chave da salvação é Cristo. É Cristo. Ele que me salva. Agora, o ponto-chave da minha adoração a um Deus que já me salvou é a minha obediência. Então, fui salvo, agora eu obedeço. Né? Então, o sábado acaba sendo esse ponto-chave ali da adoração e da obediência. E isso vai de encontro ao juízo, porque vai haver um juízo um dia. E aí eu pergunto para vocês, e o sábado e o juízo, como é que vai ser isso? E aí, meninos, o que vocês me dizem? Muito bem. Quando nós tocamos nesse tema do sábado, do juízo, né? Nós lembramos que nós vamos ser julgados de acordo com a lei de Deus, né? Ela não nos salva, porém nos mostra o caminho errado, nos condena, né? Nos condena, sim. Exato. Então, a questão da guarda do sábado envolve a nossa obediência. E nós entendemos que Deus é o Criador, nós entendemos que, como Ele é o nosso Criador, Ele estabeleceu leis, regras, ordens, instruções para o nosso bem. Sim. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos seguindo o que Ele deixou para nós seguirmos. E quando chegar a parte do juízo, entra a questão de que se eu obedeci ou se eu não obedeci. Não porque eu vou ser salvo pelas boas obras, não é isso, né? Mas as boas obras é uma evidência da salvação pela fé mediante Jesus Cristo. Salvação pela graça, crendo na fé através de Jesus Cristo, tendo fé em Jesus Cristo, em outras palavras, né? Então, quando a gente obedece, nós podemos saber que nós estamos seguindo o estilo de vida de um cristão salvo.
que é seguindo os mandamentos de Deus. E aí, no momento em que começar, nós já estamos no período do juízo, né? Nossas ações vão ser levadas em contas, né? Porque nós estamos conhecendo, e aí nós somos livres para escolher. Né? Porque Satanás é um senhor, né? Lá na Bolívia, Choco, né? O dono do prédio onde a gente morava, ele falava assim, por que Satanás é Satanás? Ele fazia essa pergunta para todo mundo, né? Ele falava porque Satanás conhecia, mas não quis obedecer. E isso envolve a gente também, né? A gente conhece, e aí, vamos obedecer ou não vamos obedecer? Então, todas as nossas ações, elas estão registradas nos livros. E Apocalipse, ele diz para nós, vamos ler aqui. Quero convidar os nossos amigos jovens a buscar conosco em Apocalipse, capítulo de número 20, capítulo 20, verso de número 12. Está se referindo aqui ao juízo, está escrito em cima do verso 11, o juízo de Deus, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então aqui está registrado as nossas ações, né? As decisões que nós tomamos. E quando nós lembramos que Deus ele estabeleceu a guarda do sábado para nós seguirmos, né, nós devemos colocar na balança. Estou seguindo ou não estou seguindo, né? Porque está sendo registrado as nossas atitudes. Né? E no juízo, os livros vão ser abertos. E as nossas atitudes vão ser expostas. Né? A que fizemos, a que não fizemos, e aquelas que não fizemos sabendo que deveríamos fazer. Tem as que nós não fazemos porque não pode ser feitas, né? Algumas coisas. Tem outras que nós não fazemos porque não queremos fazer. Como, por exemplo, a guarda do sábado, né? Temos a opção de seguir ou não seguir. Então, tudo isso vai ser levado em conta também. É o que está escrito aqui, que os livros vão ser abertos. E vai ser, então, exposto cada caso, né? De acordo com aquilo que nós realizamos. Não para ser salvo, mas porque já somos salvos em Cristo Jesus. E aí uma pergunta agora, meninos. Então, calma aí. A gente entrou num tema aqui um pouco delicado, né? Sábado e obras. Nós todos sabemos que a salvação é pela graça. Uhum. Mas então vou abrir um parênteses que nem tá tanto na lição, mas o sábado acaba puxando esse parênteses. E as obras diante da salvação? Como é que fica esse negócio aí? É um estilo de vida de um cristão que está salvo, né? Então, eu não faço para ser salvo. Faço porque já sou salvo. Jesus já morreu por mim. E eu entendendo isso, eu vou seguir o que o meu mestre deixou para mim e eu vou seguir o exemplo dele, né? Me torno um discípulo. Então, não faço para ser salvo. Faço porque já estou salvo. Não é meritocracia, né? É salvação pela graça. É uma evidência, né? Pelos seus frutos conhecereis. Então, as minhas obras mostram a decisão do meu coração. Então, quando eu respeito, quando eu guardo, sabe? Aqui é interessante, né? Eu tive até uma conversa legal com alguns jovens recentemente sobre essa questão do sábado, porque eu não preciso ficar gritando para o mundo de que eu sou um guardador do sábado. A minha guarda, o meu testemunho, as minhas obras, elas já revelam a decisão do meu coração. Então, como o pastor Wesley bem disse, nesse caso, eu guardo o sábado porque eu já estou salvo em Jesus e não faço isso como uma obra para alcançar a salvação. E quando as pessoas veem esse meu testemunho, é muito bonito, né? É interessante ver, né, o adventista, principalmente no sábado, onde ele está ali bem vestido, bem alinhado, ao lado da família. Que belo testemunho, indo para uma igreja, adorar a Deus. Isso pode ser a Bíblia aberta diante de um mundo onde, como traz aqui essa lição sobre o juízo, do relativismo, onde tudo pode, vivo do jeito que eu quero e não tem juízo. Não, nós mostramos que realmente temos um padrão de vida. E este padrão ele é baseado de acordo com a lei de Deus. E na lei de Deus, o que mais salienta é a guarda do sábado, o quarto mandamento. Um exemplo prático disso é meu pai, que há mais de 20 anos ele fecha a padaria dele aos sábados. E as pessoas às vezes questionam, por que tu fecha o sábado? O sábado é um dia abençoado para vender. Aí meu pai, por esse dia ser abençoado, que ele é um presente para nós. Deus deu um sábado justamente para isso. Ele é um presente para nós, pra gente descansar, deleitar nas maravilhas que ele fez. Então, com base nisso, eu vou pra igreja, eu converso com ele, eu me relaciono com ele. Eu aceito esse presente. Qual é aquele presente bom de alguém que criou a galáxia? Eu vou rejeitar um presente desse. Ninguém quer rejeitar um presente desse. Aliás, muita gente rejeita, né? E sabe o que é interessante nessa tua fala?
que se nós analisarmos de uma mentalidade meramente humana, seu pai está perdendo dinheiro. É ou não é? É verdade. Ele está deixando de trabalhar. Mas, por outro lado, quando eu respeito e guardo o dia de sábado, eu estou confiando de que Deus ele vai providenciar aquilo que é necessário. Então, demonstra a minha confiança, a minha lealdade, e ele percebe, né, nesse sentido, se eu olhar nessa visão, deixei de ganhar. Mas, por outro lado, eu tenho um Deus por trás que cuida, que me ampara, que me protege e que concede, que é o dono de toda a prata e de todo o ouro e que vai me abençoar. E aos olhos humanos, já chegaram a abrir mais de 10 padarias em volta da nossa e todas elas fecharam, e abrindo aos sábados. Então a gente vê que a confiança em Deus é você se entregar a Ele ali. É maravilhoso. É um exemplo que ele deixa ali no bairro que não tem como negar ali. Todo mundo conhece. O Rashid é o cara que não abre a padaria no sábado. Vou ter que comprar pão Que na lindo sexta. testemunho. Lindo testemunho, né? Vou ter que comprar pão na sexta-feira dobrado, porque o cara não abre a padaria no sábado. E tem muito Que cliente legal. que faz isso. Olha Eles só. chegam lá, hoje é o dia de comprar E o não maná em estraga. dobro. E não estraga. estraga. E não estraga. Não fica Isso, não duro. fica. Hoje eu vou comprar maná em dobro, não vai ficar duro. É gostoso de ver os clientes falarem isso. Olha só que legal, Que cara. lindo Que testemunho, exemplo, parabéns, que lindo viu? testemunho Deus seja mesmo. louvado. Mas, Obrigado. pastor Gabriel, sobre essa questão, né, do relativismo também que nós temos comentado, eu gostaria assim de propor um desafio aqui para a juventude que nos acompanha. Sim. Hoje, muitas vezes, quando nós vamos estudar a Bíblia, né, com um jovem ou com uma pessoa, e quando nós entramos no tema de sábado, geralmente nós queremos fazer isso na base do texto-chave. E eu tenho percebido que hoje, para esta geração, não tem sido, né, tão efetiva essa questão do estudo. Por isso, o nosso desafio é fazer um exemplo como o pai do nosso amigo. Em vez de eu querer ensinar para as pessoas sobre a guarda do sábado, mas está na Bíblia, é convidar estas pessoas para passarem um sábado com a gente. Porque a compreensão será muito maior do que muitas vezes nós queremos provar. Está vendo? Está aqui, a Bíblia já diz isso. Para eles Sim. sentirem na pele os benefícios do sábado. Porque como nós, né, temos aqui na introdução, o sábado ele é santo, Sim. o sábado ele é abençoado e é um dia o que? Separado. Separado. E como que eu ensino isso para as pessoas? Vem cá, vem um dia, passa um sábado ao lado da minha família e sinta os benefícios da guarda desse dia especial. Isso nem o inimigo consegue conter. Muito boa essa daí mesmo, né? A gente percebe que agora a vivência vai falar muito mais alto do que a militância. É isso. Né? Tem gente que milita o sábado. Não, porque daqui, tá lá, tá não sei aonde e tal. E vem querendo convencer. Mas como você falou agora, pastor, a vivência, o testemunho, fala mais alto do que E qualquer o que coisa. é mais fácil? Não é mais fácil abrir a Bíblia e mostrar? Sim, muito mais fácil militar ali, brigar, berrar, e, né? Vira um sábado deitoso. E Deitoso. não deleitoso. Eu digo isso porque a lição nos mostra isso. Satanás ele tem feito de tudo para distorcer a ideia da criação desse relacionamento com Deus. E eu acho que aqui o nosso intuito nesta lição é de nós exaltarmos de que o sábado ele é o instrumento mais poderoso neste alinhamento do nosso relacionamento com Deus. E Satanás ele quer destruir isso. Então quando ele fala é o domingo ou é qualquer outro dia da semana, por trás de tudo isso ele quer nos separar do amor de Deus. Então, quando eu trago essas pessoas, né, e fala, sinta, aprenda, viva, experimente, prove e veja na sua vida, não há argumentos satânicos que possam, né, estragar ali o pensamento sobre essa questão do relacionamento com Deus. Nada pode estragar a experiência com Deus, né? Se você realmente vive uma experiência com Ele, nada pode estragar a experiência com Deus. Agora, meninos, é o seguinte. Tem gente que fica se perguntando. Mas o sábado, vocês estão falando do sábado, mas vocês guardam o sábado de um horário estranho. Não começa na meia-noite esse negócio desse sábado aí. E mais ainda, tem que ser realmente no 7º dia, não pode ser no 2º, no 3º. Não, Deus quer um dia simbólico. Então eu separo o meu sábado. Eu tenho que trabalhar no sábado, então meu sábado vai ser no domingo, meu sábado vai ser na segunda, meu sábado vai ser na terça. Calma aí. A Bíblia deixa essa abertura ou literalmente os dias da criação são cumpridos hoje? São dias literais. E aí? O que vocês me dizem? Essa pergunta é tão fácil que eu passo para os meus amigos. Boa. E aí, rapaziada? Pastor, o nosso guia aqui apresenta pra gente a raiz da palavra original, né? Yom, em hebraico, dia. E ela é acompanhada pelo numeral, né? Por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, verso de número 5, finalzinho do verso 5, diz assim:
Houve tarde e manhã o primeiro dia. Né? Então, nós encontramos aqui uma forma gramatical que traduz para nós, quando nós estudamos o original hebraico, de que se refere a um dia de 24 horas, porque tem a palavra dia acompanhada de um numeral. E também a composição, né, de tarde e manhã, né, formando, então, um dia de 24 horas. Né? Sim. Então, por exemplo, para quem está assistindo no período da noite, vamos supor que está assistindo sexta-noite, né? Então, o pessoal, os jovens aí estão assistindo sexta-noite. E então, nós já, biblicamente, entendemos que é a noite do sábado. Quando Sim. amanhecer, é o dia, a parte clara do sábado. Quando escurecer, a noite do domingo. Então, a composição gramatical no hebraico, ele deixa bem claro para nós que são dias de 24 horas, são literais, né? Não há nenhum outro argumento contra a composição gramatical no hebraico aqui em Gênesis capítulo 1, na criação. Então a gente pode dizer que são dias literais de 24 horas e também são inamovíveis, então. Eu não posso alterar a ordem deles. A Bíblia traz uma ordem: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E para o Exato. sétimo ela dá até um nome, que é sábado, né? Porque para os Sábado. outros não tem um nome na Bíblia. Não tem. Né? Então, agora quando ela apresenta esse dia como um dia santo, como disse o pastor André, santo, separado, consagrado, abençoado, é um dia então que me liga a esse Deus e é um fundamento aí até de oração, porque Deus ele faz uma nova referência, né? No livro de Isaías, você que está em casa, pega sua Bíblia aí, livro de Isaías, capítulo 58. No livro de Isaías, capítulo 58. Versículos 13 em diante vai te dizer assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha só, esse texto é muito forte. Né? Esse texto é muito forte, porque agora ele já bota parâmetros com relação ao sábado, né? Você não desvia nem para a direita nem para a esquerda, não como se fosse um dia que eu tenho regras quadradas. Não, não é isso. É um dia que não te pertence. Não é para as tuas vontades, não é para os teus desejos, Seus interesses. seus interesses, não. É um dia do Senhor que eu separo do meu tempo agora para dedicar a esse Deus. E quando a gente fala disso num século, como a gente já colocou aqui em outros episódios, num século narcisista, num século humanista, num século egoísta, que eu falo que 24 horas do meu tempo é para eu dedicar ao meu Deus, cara, isso cria algumas dificuldades, né? Porque aí a pessoa já, não, mas será? Não, mas calma aí, vocês estão equivocados. Que loucura que é. Vocês são fanáticos, já escutei isso aqui muito. Vocês são fanáticos. Você vai deixar, não, um dia inteiro. Que isso? Precisa disso não. Já fui na igreja, já resolvi. É no dia que mais ganha dinheiro. É o dia né? que mais ganha dinheiro, é. Ou então, muitas pessoas que eu tava dando estudo bíblico no distrito ou em outra função, as pessoas já. Alguém falava para as pessoas que decidiam guardar o sábado. Não, fala com o teu pastor, só te liberar esse sábado só, né? Não tem nenhum problema. Tem nenhum né? problema, só um sábado, teu pastor não vai brigar com você. Mas não é um negócio do pastor. É um negócio de Deus. E como já foi colocado aqui muitas vezes, é um dia que acaba sendo o fundamento do quê? Da adoração. Adoração. E no final dos tempos aqui, mediante o Apocalipse, nós entendemos uma coisa. Vai ser uma pedra de toque. A lição vai falar disso mais lá na frente, mas a obediência vai ser uma pedra de toque. Porque agora vão ser separados da seguinte maneira: os que obedecem a Deus e os que não obedecem a Deus. E aí, como é que a gente fica no meio desse tiroteio, meninos? Isso me faz lembrar o texto de Ezequiel, capítulo 20, verso 12, né? Que diz que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, né? Sim. É uma marca de identificação entre nós, entre Deus e nós, né? É uma identificação do povo de Deus. Então, se a gente fala que a gente ama a Deus, que nós amamos ao Senhor, que somos do Senhor, também tem um outro texto que diz, Jesus disse, se me amas, guardarei os meus mandamentos, né? Sim. Então, é uma identidade nossa. E nós já vemos na nossa realidade quão difícil é em relação ao sábado, né? Na medida que os dias vão passando, que os anos vão passando, isso vai se tornar mais intenso, né? E aí nós vamos ter que decidir. E sim ou não. Não há outro caminho, né?
E o nosso desejo é que todos os nossos jovens amigos possam tomar a decisão correta ao lado do Senhor, guardando e observando o quarto mandamento, que é o sábado. Muito bem colocado, meninos. Aqui a gente percebe uma coisa, né? A obediência, como já foi falada, o sábado, como já foi falado, é um ponto de adoração, de referência ao nosso relacionamento com Deus. E infelizmente, falando de obediência, o pessoal já me deu um toque aqui no ponto que tá acabando o nosso tempo, então nós temos que obedecer a produção também, senão eles cortam a gente aqui, não vai adiantar nada, né? Tem que ser obediente, né, pastor? Tem que ser obediente, né? Então, mas pessoal, falando ainda aqui sobre isso, sobre essa questão da obediência, do sábado, dos mandamentos de Deus, sobre fazer a vontade de Deus, que recados vocês deixam agora para os nossos jovens como seu recado final sobre esse ponto, sobre essa pedra de toque que é o sábado, que é a adoração, que é os mandamentos, que é a vontade de Deus, que agora no final dos tempos vai fazer a diferença, já como a gente sabe em Apocalipse fala sobre isso, entre os que guardam os mandamentos de Deus e os que não guardam. Que recado você deixaria? Vou começar por você, Wesley. Muito bem, querido jovem, querido amigo, querida amiga. Para nós, como jovens, eu sei que às vezes há situações delicadas, né? Por exemplo, para aqueles que estão cursando, estão estudando, entra a questão da sexta-feira à noite, às vezes, por ser IAD, também tem a questão do sábado, né? Aulas ao sábado, tem a questão financeira, entre tantas outras coisas que você e eu, nós somos bombardeados em relação ao sábado. Mas a palavra do Senhor é bem clara, né? Davi, ele disse: eu fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar pão. Então é muito melhor nós sermos fiéis ao Senhor. Olha quantos exemplos bíblicos nós temos de pessoas que foram fiéis ao Senhor e não lhe faltaram nada, né? Passaram por momentos difíceis? Passaram, mas venceram. Em nome de Jesus, querido jovem, querido amigo e amiga, né? Seja fiel ao Senhor, guarde os mandamentos de Deus. Honre a guarda do sábado, porque esse é uma marca entre Deus e você. Esse é uma marca entre Deus e mim. É a nossa identidade para com o nosso Salvador. Então esse é o meu desejo para você, o desejo de Deus, que você seja fiel e guarde o santo dia do Senhor. Muito obrigado, pastor Wesley, por esse belíssimo conselho. Bom, agora com o nosso amigo Felipe. Felipe, eu já entendi porque que você é um bom padeiro. Você é filho de padeiro. Então, eu entendi porque que lá na casa do Oim você é um bom padeiro. Você é filho de padeiro, né? É o pão da vida, né? É o pão da vida. Filho de peixe, peixinho é, Peixinho né? é, né? Amém. Felipe, fala pra gente teu último recado aí pros jovens daqui da PAC, por favor. O recado que eu tenho para os jovens hoje aqui, para você que está assistindo aí de casa, no celular, no quarto, na sala, é em João 16:33. Ele fala assim, né? Que no mundo tereis tribulações, mas tede de bom ânimo, eu venci o mundo. Na faculdade, no trabalho, vocês vão enfrentar dificuldades em algum momento em relação ao sábado. Mas tem certeza que Deus vai lhe ajudar, Deus vai ser ali a tua rocha e você vai vencer com Jesus. Sem Jesus, sem Deus, vocês vão ter dificuldade, vão passar por muitas atribulações e podem até não vencer. Mas com Jesus você vai vencer. Eu passei 7 anos na faculdade, desviando da sexta-feira, mas com fé em Deus eu consegui vencer a faculdade. Amém. E graças a Deus hoje eu estou aqui como Projeto IN, aqui com esses pastores, a cada dia, só aprendendo com eles e estudando essa lição. E hoje a gente está aqui para testemunhar. Então, se eu conseguir em Deus, você também em Deus também vai conseguir. Amém. Amém. Deus seja louvado, Felipe. Pastor André, fala pra gente seu último recado, fala pra nossa galera, pode olhar lá pra Muito câmera, bem. por favor. Meus amigos aqui falaram tão bonito, mas eu quero deixar aqui um recadinho para você. Aquilo que você faz no sábado demonstrará ao Deus que você pertence. Então, vou te dar aqui uma dica. Desconecte das coisas deste mundo no dia do sábado e se conecte com Deus e desfruta das bênçãos que o sábado vai lhe proporcionar. Amém. Muito obrigado, pastor André, belíssimo recado. O meu recado pra você é o seguinte, tudo isso que eles já falaram é maravilhoso, então viva, meu amigo, viva esses conselhos e Deus vai abençoar a tua vida. Estamos terminando mais um Pega a Lição, obrigado você por ter ficado até aqui, mas antes da gente terminar, você não vai embora sem a nossa oração. Então agora, pastor Wesley, você termina com uma oração pra gente, por favor? Muito bem, oremos. Santo Deus, muito obrigado por termos a Tua palavra, por ela ser clara aos nossos corações e por entendermos que a guarda do sábado é a nossa identidade, a identidade do Senhor para conosco. Nós queremos ser fiéis, nós somos povo do Senhor, somos povos do Senhor e nós queremos honrar-te e seguir-te todos os dias, inclusive no sábado. Queremos dedicar nossa vida ao Senhor.
Ajude cada jovem, cada senhorita que está nos acompanhando, está nos ouvindo em suas dificuldades, lutas, que o Senhor estenda a sua mão poderosa e supra todas as necessidades para que assim possam ser fiéis ao Senhor na guarda do sábado. Amém. E que nos dias que estão por vir, que o Senhor nos ajude a mantermos firmes e defendermos a verdade e entregarmos tudo em tuas mãos. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Wesley. Obrigado, pastor André. Obrigado, Felipe. Que Deus abençoe cada um de vocês. E obrigado a você que esteve conosco até aqui. Você já sabe, semana que vem, sábado, às 3 da tarde, nós nos vemos no Pega a Lição com a Lição 9. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Valeu!